erva cidreira. Isso aqui em voz, poxa, que eu pariu. Um monte de coisa. Nós fazíamos macrobiótica, entendeu? E não comprar remédio nenhum, não. Teenagers are as concerned as their parents with the public's conception of today's youth. These students are portraying what we consider bad taste in school attire and behavior. This student is wearing an ankle bracelet, dungarees, and dropped earrings. This student is wearing an extremely tight skirt and tight sweater. Open shirt, black jacket, dungarees are mentioned in the code as not proper school attire. This group is our ideal of the proper school attire and social behaviors of the Hicksville Junior High students. Antes do rock and roll, não existia uma coisa que é muito comum se falar, que é a juventude. Antes do rock and roll, o filho era exatamente a cópia do pai, a filhinha a cópia da mãe. O vestidinho da mamãe era igual ao vestidinho da filhinha. Isso não era uma coisa de família, era uma coisa universal. Era um movimento de uma ingenuidade tal que conseguiu mobilizar governos contra ele. Haja vista a quantidade por exemplo, matarem John Lennon e assim por diante, que era um dos expoentes desse movimento no mundo inteiro. Mas nos reportando novamente ao movimento beat na Califórnia, de onde tudo surgiu, nos anos 50, por que surgiu isso? Porque nós estávamos vindo da guerra de 45, terminou em 45, a Segunda Grande Guerra, uma depressão no mundo inteiro. A partir do momento em que aqueles pais foram para a guerra, morreram na guerra, ou voltaram com neuroses de guerra, voltaram mutilados, ou voltaram mortos, os seus filhos se revoltaram com aquilo sem saber bem por que estavam se revoltando. A partir daí começa a existir um negócio chamado juventude, começa a existir um negócio chamado rock and roll. A Bahia estava sendo invadida naquela época por conta da Petrobras. Muitos americanos vinham para trabalhar e vinham com suas famílias inteiras. O Raul, como já tinha uma coisa meio rocker, mesmo antes da coisa existir, né, ele já tinha aquela postura meio rebeldezinho, ele travou contato com esses garotos do consulado que chegavam no Brasil trazendo uma música que até então estava começando a nascer nos Estados Unidos. Eles perceberam, eu digo os jovens daquela época, foi chamado até de baby boom, né? Na América, porque uma explosão de bebês logo depois da guerra, parece que a guerra dizimou tanta gente e as pessoas se tornaram tão necessitadas de alguma coisa nova que geraram uma quantidade imensa de novas crianças, e todas essas crianças, ou melhor, a grande maioria, nasceu com uma necessidade de mudar esse mundo, porque a coisa chegou no limite do suportável. Até porque a contracultura é um movimento que sempre ocorreu ao longo da história, e esse movimento vem ocorrendo de forma cíclica. O que num momento é a contracultura, a partir de um outro momento passa a ser a cultura vigente. Veja-se que em tempos de Roma Antiga, o cristianismo era a contracultura. Em mais algumas centenas de anos passou a ser a cultura vigente e a ser tão violenta e tão arrasadora quanto a própria Roma imperial. A contracultura é o que os anarquistas queriam e que é considerado um absurdo. Eles não queriam governo nenhum. Anarcos, dos gregos, quer dizer, sem governo.
não precisa dessa merda. Então, pô, todo mundo acha que precisa, pô. A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio gosto de quem nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir roubar, mas a solução é alugar no Brasil. Nós não vamos pagar nada. Cheio de violência, e você faz sinal de paz e clemência. A primeira referência de riponga que colocam no Raul, pela geração que ele representa, pela geração que ele fez sucesso. Foi nos anos 70 que o hipismo, apesar de já ter acabado, o movimento dos hippies acabou muito rápido, né? Virou produto de consumo, de repente. O Raul não tem nada de hippie, não. Mas nem o jeito dele se vestir não era hippie, imagine. Ele era muito do maluco. Tinha alguma referência com as características hippies, mas a postura do Raul, as ideias dele eram completamente oposto do hippismo. Logo que eu descobri o Aleister Crowley, eu descobri o Raul, o bruxo inglês de Leamington. Aleister Crowley, ele nasceu dia 12 de outubro de 1875 em Leamington, Inglaterra. E ele era uma criança tão difícil, um adolescente tão difícil, que a mãe um dia virou para ele e disse: "Você é o 666, a besta do apocalipse." Em vez de ele ficar bravo, ele achou o máximo. Ele era uma pessoa que fazia pesquisa com drogas voltados para esta pesquisa não religiosa, mas mística, de compreensão do cosmos e etc. Ele foi um experimentador. É aquela velha história do cara que tem coragem de experimentar para depois ele escrever para a gente não precisar experimentar e saber o resultado. Ele foi o que se colocou na experiência. Admiro profundamente o Crowley, assim, grande gozador, sabe? Grandes indícios na obra toda dele, nas histórias sobre ele, dão ideia de que foi um cara, um grandíssimo gozador, sabe? Que compreendia perfeitamente a grande imbecilidade, o grau de idiotice que existia na sociedade da época e resolveu um pouco se lixar para isso. E ele pegou um monte de estudos e rituais da Golden Dawn e publicou no jornal, chamado The Equinox. Por isso que ele ficou muito mal visto. Ele ficou terrivelmente mal visto porque ele abriu para o público. E se não fosse ele que abriu esse mundo oculto para o público, até hoje você não saberia nada do que existe. Músicas de autores como David Bowie, como Ozzy Osbourne, como Mick Jagger, o próprio guitarrista do Led Zeppelin, o Jimmy Page, que sempre usou roupas pretas, comprou a Boleskine House, a mansão do Crowley, próxima do Lago Ness. Todos esses indivíduos fizeram músicas de alguma forma mostrando a mensagem do Crowley e louvando a figura dele, provavelmente também o lado contracultural. A Ordem do Templo Orientis, a ordem, é uma ordem já com mais de 100 anos de existência na estrutura atual. Crowley assumiu
essa ordem como a estrela dos seus olhos, digamos assim, a menina dos seus olhos, na primeira década do século XX. Eu fiquei sabendo que o Raul Seixas pertencia também a esta sociedade, Ordo Templi Orientis. E eu já era gostava bastante do Raul, assim como todo mundo gostava na época. Ele era um cantor que estava fazendo sucesso há muito pouco tempo, principalmente com os 2 discos primeiros dele, que era o Noveon e o Gita, né? Desculpe, Krieger Bandolo e o Gita. Então ele já estava fazendo muito sucesso, mas todo mundo achava, eu inclusive, nós achávamos que ele era apenas mais um nordestino de sucesso, né? Mais um pobre nordestino que veio para o Sul Maravilha e fez sucesso com uma música maravilhosa chamada Ouro de Tolo. Nada mais do que isso. No entanto, atrás da obra do Raul Seixas existia toda uma ideologia calcada dentro dos ensinamentos da Ordo Templi Orientis. Eu acredito que a Ordo tenha influenciado positivamente a obra do Raul, não num sentido mágico, mas num sentido de riqueza ideológica, filosófica, pois o Raul tornou-se uma pessoa mais... É a lei do Crowley, é tão famosa a lei do Crowley, e ficou muito conhecida aqui no Brasil como Raul Seixas, que ele canta na Sociedade Alternativa, ele lê. E ele foi o princípio que rege a ONU. Sabe as leis da ONU, as leis da ONU? Se você ler isso daqui, você vai ver que é muito parecido. Muita coisa foi tirada disso daqui, para que ele escrevesse as leis. É muito interessante, porque ninguém comenta. Nossa, é o sol. Amun-Ra, né? Faze o que tu queres, há de ser tudo da lei. Isso significa simplesmente, assim, rápidas palavras, no meu pobre entendimento, isso significa o seguinte: identifica a estrela que existe dentro de você e o seu caminho como estrela na face do planeta. Quando dizem faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, quer dizer respeito a fazer o que se tem como verdadeira vontade. Não fazer o que está na telha, não é isso. É fazer o que seja a nossa vontade mais profunda, a nossa vontade não no sentido de desejo, mas no sentido de missão. Quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser, como me perguntaram uma vez. Quer dizer que eu posso chegar ali e jogar uma pedra naquela vidraça? Eu digo, puta merda, é isso que você quer? É só isso que você quer? Né? Mas talvez seja esta, afinal, a melhor oportunidade para John Lennon concretizar seu velho sonho de fundar uma nova nação. Trata-se da Nutopia, um país de bandeira branca, onde não existem leis nem burocracia e onde todos são bem-vindos, mesmo sem passaporte. Num país como esse, o único órgão com poder de decisão deve ser a Sociedade Alternativa, um grupo de que ele diz participar nas companhias mais ilustres, como Krishnamurti e São Francisco de Assis, e que já tem até, segundo consta, uma sucursal baiana. Era aquela liberdade de ser o que se quer ser e não o que a sociedade espera que você seja. A sociedade alternativa seria uma vontade, de alguma maneira, de mudar o mundo para que ele se torne menos hipócrita. Para mim, a sociedade alternativa sempre existiu. E ela vai sempre existir. Porque é uma ideia, não é um isqueiro que ele começa aqui, termina aqui, acaba e se joga fora. É um conceito. Naquela época nós queríamos tudo novo. Como eu disse, formas novas de religião, de casamento, de música, de tudo. Seria uma cidade diferente, uma cidade com uma lei completamente diferente, aberta, cada um faria o que quer. Eu não sei o que é daquilo, para falar a verdade, acho que não ia ter muita condição, porque o ser humano ainda não tem a liberdade para ser exatamente como gostaria, a não ser que tenha uma gama de seres humanos que tenham padrões semelhantes.
Raul Seixas e Paulo Coelho fizeram parte de uma escola iniciática chamada Ordo Templi Orientis. Eles eram alunos dessa escola. O Marcelo Ramos Mota, que era o diretor desta escola, então propôs aos dois alunos, Raul Seixas e Paulo Coelho, que fizessem um trabalho escolar chamado Sociedade Alternativa, que significava que eles deveriam fazer um trabalho musical divulgando as ideias da sociedade alternativa. Não, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eu acho que em momento algum eles estavam tranquilos, entendeu? O que deu, acho que uma certa tranquilidade no primeiro momento foi que eles foram pro palco, falaram o que tinham que falar e não aconteceu nada. Não tinha nenhum militar esperando eles no camarim. Pô, bicho, a gente tá mandando não ver ninguém, tá percebendo nada. Os caras foram em Brasília, cantaram lá, faz o que tu queres, todo mundo tem direito disso, assim. Nada. E todo mundo com medo. Você acha que ele estava com medo? Você vê o depoimento dos músicos, o bicho estava cagando de medo, qualquer hora isso aqui vai dar merda, entendeu? Então, eu tenho certeza disso, quando eles foram pegos, eles sabiam que mais cedo ou mais tarde ia virar merda. Se você não está dentro da sociedade alternativa, a sociedade alternativa sempre esteve dentro de você. Pela rua meio apressado, ele sabia que estava sendo vigiado. Cheguei pra ele e disse: amigo, você pode me ceder um cigarro? Ele disse: eu dou, mas vá fumar lá do outro lado. Dois homens fumando junto pode ser muito arriscado. Ele falava muito de choque, mas eu acho que isso não procede. Entendeu? Ele pegou, acho que situações dos grandes torturados aí, dos que foram mortos e sumidos e tal, e assumiu a dor desses que foram torturados. Que ele falou que tomou choques e tudo, eu acho meio difícil ele ter tomado, e o Paulo não. Isso a mãe dele falou, cara, que ela estava lá, invadiram o apartamento do Raul, vasculharam o apartamento inteiro. Ele tinha uma filhinha recém-nascida praticamente, um nenê, né? Vasculharam até na menina, procurando se não tinha papéis subversivos, textos subversivos escondidos dentro da criança. Isso a mãe dele falou para mim, e ele mesmo, quando falava disso, ele chorava. Então, quer dizer, houve essa tortura psicológica, que acho que é a que deixa marcas que não tem como tirar, entendeu? Em 74 ele se autoexilou. Ele saiu porque achou que a situação estava ficando pesada. Ele e o Paulo se autoexilaram na Disneylândia. Tem até filme mostrando isso, tudo. Outra música muito interessante, feita por Marcelo Mota, Raul Seixas e Paulo Coelho, é A Maçã, que fala de liberdade sexual. De uma forma como até então eu não me lembro que tenha sido falada. Com esse grau de beleza, com esse grau de liberdade, com esse grau de felicidade. Então, e também é um ensinamento da ordem. Que foi um negócio difícil de assumir a maçã, bicho. Mas foi difícil pra mim engolir. Eu ciumento pra caralho, bicho, assumindo essas coisas. Eu digo, tipo, o que é que eu tô fazendo aqui na onda? Quando o Marcelo compôs, junto com ele, a música A Maçã, a letra da Maçã era totalmente do Marcelo Mota. E segundo o Marcelo, ela tinha um significado profundo. A partir de um determinado momento,
O Raul, que era um gênio, resolveu alterar essa letra. E quando alterou essa letra, a letra, claro, ficou artisticamente melhor. Só que a partir do momento em que ele alterou essa letra, o Marcelo não gostou, porque ele achou que estava havendo uma deturpação da mensagem. Sofro, mas eu vou te libertar. O que é que eu quero se eu te privo do que eu mais venero, que é a beleza de deitar? A Maçã foi a música que motivou a expulsão do Raul da ópera. Eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. Eu vou ficar com certeza. Maluco Beleza é Jesus Cristo. Maluco Beleza não é Raul Seixas. Raul era um aspirante a Maluco Beleza. Que Maluco Beleza já não existe mais, né? Raul falou, eu não nasci para ser Jesus Cristo, bicho. Tem que ter muito culhão para ser Jesus. Maluco Beleza é grande. São essas figuras que mudaram realmente a humanidade. Esses são verdadeiros Maluco Beleza. O Raul era um aprendiz de Maluco Beleza. Era isso que ele queria dizer com a música. São obras tão importantes como do John Lennon, como do Bob Dylan. São obras que transcendem simplesmente um momento e questões de protesto. Eu não vou dizer que ele abriu as portas para a magia, mas pelo menos para a curiosidade, ponto de interrogação. De alguma maneira, aqueles códigos que ele fala se implantam, enraizam, e um belo dia, quando o terreno estiver fértil, caiu uma aguinha, cresce. Ele não trouxe resposta nenhuma, ele trouxe foi mais perguntas, mais questionamentos e possibilidades, né? Não uma coisa fim de papo, é isso, não. Ele encontrou, ele até diz isso em alguns textos, eu procurei as minhas respostas. E pior é que quando eu encontrei as respostas, mudaram as perguntas, vieram outras perguntas. Então isso não termina nunca. Daí a temporalidade da obra do Raul, que ela vai caber hoje, como vai caber daqui 40 anos, daqui 100 anos, o cara vai falar, pô, mas essa música é velha, mas o teor dela, o conteúdo continua super atual. Disse Arjuna, você é o Brahman Supremo, a Suprema Morada e o Supremo Purificador. Como devo meditar em você? Em que diversas formas você deve ser contemplado, ó bem-aventurado Senhor? Respondeu Krishna, sim, eu lhe falarei das minhas manifestações esplendorosas, mas somente das que são proeminentes, ó Arjuna, pois minha opulência é ilimitada. Eu sou o eu, situado nos corações de todas as criaturas. Eu sou o começo, o meio e o fim de todos os seres. De todas as ciências, eu sou a ciência espiritual do eu. E entre os lógicos, eu sou a verdade conclusiva. Das letras, eu sou a letra A. E entre os compostos, eu sou a palavra dual. Eu sou também o tempo inesgotável e dos criadores eu sou o Brahman, cujos muitos rostos viram-se para todos os lados. Eu sou a morte que tudo devora. E eu sou o gerador de todas as coisas ainda por existir. O que eu falei para você é apenas um pequeno indício das minhas opulências infinitas. Saiba que todas as criações, belas, gloriosas e esplendorosas, brotam tão somente de uma centelha do meu esplendor. Diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus.